Gente, bom dia. Hoje é dia 20 de agosto. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é o dia do nosso momento reflexão. Hoje eu quero destacar para o nosso momento reflexão um texto que está no livro do profeta Isaías, quando ele diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante que eu estava me lembrando aqui na galeria dos heróis da fé, nós encontramos muitos homens, nós encontramos a referência a muitos indivíduos que pisaram nesse planeta, que foram homens de Deus, que carregaram em seus corações uma única certeza, a certeza do quanto eles dependiam de Deus, do quanto eles dependiam do Senhor. É interessante que os heróis da Bíblia, eles são heróis totalmente diferentes dos heróis que nós temos e vemos nas telas, nos filmes, ou mesmo até daqueles heróis verdadeiros, heróis humanos, que são pessoas que a gente começa a ler seu currículo ou seus currículos e a gente descobre que o que é dito a respeito deles é que eles são pessoas que foram importantes porque venceram as suas fraquezas através do esforço heróico e constante. Agora, não é curioso que a Bíblia ela apresenta para a gente um quadro totalmente diferente? Os heróis da Bíblia, eles admitiram que eles eram fracos e admitiram que eles necessitavam de Deus, porque eles eram aquilo que Jesus chamou no livro do Evangelho de Mateus, logo no começo do Sermão da Montanha. Eles eram pobres de espírito. Repetidas vezes nós vamos encontrar que os heróis da Bíblia, eles expressam indignidade. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no texto do profeta Isaías, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele começa a perceber que ele era exatamente alguém totalmente indigno de estar diante dele. Quando ele está diante dessa visão, diante de uma magnitude e glória de Deus tão excelsa, tão gigante, ele chega e ele confessa a sua fraqueza. Ele percebeu que ele não era nada. Ele tornou-se também aqui um pobre de espírito. E aí a gente poderia enumerar muitos personagens que assim viveram. Moisés partilhou do mesmo sentimento, ele era pobre de espírito, ele sentiu-se profundamente indigno para realizar a tarefa que Deus colocou nas mãos dele ou sobre ele. Ele estava totalmente consciente da sua posição, ele estava totalmente consciente de que ele não era a pessoa adequada. E aí você pode ler a Bíblia e você vai encontrar muitos que se posicionaram desse jeito. Davi, Gideão e tantos outros heróis do Antigo Testamento. É interessante que a Bíblia diz que tem fé e são pessoas que se posicionam na fé. Eles apenas carregam esse título, essa consideração divina, porque eles são pessoas que reconhecem que eles não são nada sozinhos. Eles não conseguem sozinhos. Porque você vai lembrar de Paulo, quando Paulo disse para Deus, e pediu para que Deus tirasse dele um espinho na carne. Jesus falou assim para ele, Deus falou para ele no caso, falou o seguinte: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo disse que de boa vontade ele se gloriaria nas fraquezas dele, para que nele habitasse o poder de Deus, o poder do Senhor. E como eu disse, eu citei alguns personagens do Antigo Testamento. O Novo Testamento também vem com a mesma visão, com a mesma verdade, nos apresenta a mesma situação. Nós vemos, por exemplo, Pedro, a natureza de Pedro, um homem bravo, um homem arrogante, um homem agressivo, um homem autoconfiante, um típico do homem que vive sobre essa consciência do nosso mundo, nesse sistema do mundo, que acha que ele pode tudo. Ele era qualquer coisa, Pedro, menos pobre de espírito, mas só que ele mudou. Ele mudou totalmente quando ele
tanto confiante que ele era, dizendo que ele morreria por Jesus, ele se viu numa situação tão vexatória que ele negou Jesus 3 vezes. E diante disso ele pôde reconhecer o quanto ele precisava de Deus, e aí ele teve uma revelação, um vislumbre da fraqueza dele que o colocou diante da necessidade de ter Deus como o Deus que controlasse a vida dele e fosse o Deus que o fortaleceria. Alguém disse que a nova vida de Pedro começou ao pé da cruz, quando ele se tornou um pobre de espírito. E eu penso, e eu sinto, e eu oro, como eu sempre costumo dizer, a minha oração é que isso aconteça com cada um de nós. Não foi por acaso que Jesus ele começa o seu Sermão do Monte falando a respeito de pobreza de espírito, do reino dele como esse princípio, ou com este princípio de pobreza de espírito. Esse é o senso da nossa impotência espiritual, que nos força a olhar para Jesus e buscar nele aquilo que ele tem de melhor para nos dar, que é a graça dele, o poder dele, a vida dele em nós. Portanto, a minha oração é que, se você deseja ser um herói, seja um herói da pobreza, um herói da pobreza do espírito, um herói da humildade do espírito, porque são esses que caminham assim na vida, que são considerados por Deus alguém que é digno de realizar alguma coisa, não por si só, mas pela dignidade que vem do poder de Deus, porque por nós mesmos nós não podemos, nós não conseguimos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento reflexão. Beijo no teu coração. Fiquem na paz.